Imagine que você está andando pelo deserto e tropeça. Ao olhar para baixo, você se depara com uma lâmpada e a esfrega. E sai um gênio que diz: Vou lhe conceder 3 desejos, mas escolha-os com sabedoria, não os desperdice. O que você escolheria? Quais seriam os seus 3 desejos? Enquanto você vai pensando, vou me apresentar. Eu sou a Tainá Cristina e sejam bem-vindos ao time dos produtivos. Esse canal é de desenvolvimento pessoal, motivação, produtividade. Então, se você gostar deste vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. E aí, pensou? Quais seriam os seus 3 desejos? Recentemente, eu fiz essa pergunta para uma pessoa e eu fiquei surpresa com a resposta que ela me deu. Porque eu pensei que ela teria desejos ambiciosos, mas algo também que fosse relacionado com o futuro. Mas ela me disse que ela gostaria de voltar ao ano X e fazer várias mudanças. É compreensível, é humano nós querermos aliviar fardos passados, corrigir erros, aliviar mágoas, mas eu percebi que ela está muito presa ao passado. E você? Você ainda está presa ao passado? Nós temos que ver que o nosso passado, ele também nos deu muitas lições valiosas. Por mais que ele foi muito difícil, mas nós somos as pessoas que somos hoje graças ao passado. E se nós estamos insatisfeitas com a vida que nós temos hoje, nós temos que focar não no passado, mas sim no nosso presente e no nosso futuro. Podemos observar que nos filmes fictícios, mesmo eles sendo fictícios, eles nos trazem uma lição. Por exemplo, ano passado teve o filme Flash. E esses filmes, eles sempre mostram assim, que mesmo a gente voltando ao passado, nós não iríamos conseguir fazer com que o passado ele fosse exatamente da forma que a gente queria. A gente iria ter que ficar voltando várias vezes e sempre iria surgir alguma coisa que iria nos deixar insatisfeitos. Então, a gente ia gastar energia, iria gastar tempo e não iria conseguir realmente solucionar o passado, resolver tudo o que a gente queria. Mesmo que a gente perdeu alguém que amamos, se a gente voltasse ao passado, talvez a gente não iria conseguir convencer essa pessoa a mudar a rota de vida dela. Talvez ela não iria acreditar que ela ia morrer. Se ela teve algum vício, por exemplo, e acabou falecendo, quantas vezes que a gente avisa a pessoa, conversa, tenta pegar e convencer a pessoa a mudar o proceder, mas ela não aceita. Então, a gente iria realmente ficar tentando voltar ao passado várias e várias vezes e não iria conseguir realmente fazer com que as coisas fossem do nosso agrado. Por exemplo, tem coisas que realmente, se eu fosse voltar atrás, é lógico que eu não iria fazer. Mas por quê? Porque hoje eu tenho uma mente diferente de antes. Por exemplo, há 10 anos atrás, eu gostava de ter um proceder, eu gostava da mente que eu tinha antes. Hoje em dia, eu resolvi me tornar uma nova pessoa. Então, nós temos que também ficar satisfeito com a nossa nova versão. O que passou, passou. O que perdeu, perdeu. Então, vamos nos concentrar no hoje, vamos concentrar no que a gente pode fazer de diferente para ter um futuro também que esteja de acordo com a nossa vontade. Até mesmo, se você chegou a cometer um erro muito ruim no passado, você pode observar assim, é possível corrigir esse erro? Por exemplo, foi contra alguém? A pessoa ela ainda está viva? Eu fiquei devendo alguém? Eu posso ir lá conversar com a pessoa e resolver pagá-la? Ou então seria às vezes até perigoso eu me aproximar dessa pessoa, porque às vezes ela tem tanta raiva, tanto ódio de mim. Será que seria também sábio eu me aproximar dela? A gente pode observar assim, é possível fazer a diferença, fazer a correção dele? Se sim, então a gente vai lá e faz. Se não, vamos olhar na frente do espelho e dizer, eu me perdoo, realmente eu fiz isso, eu tinha aquela mentalidade, mas hoje eu sou uma nova pessoa, não vou fazer de novo. Então converse com você mesmo, se caso tem coisas que você fez e te perturba, olhe na frente do espelho e conversa com você mesmo e se perdoa e solte essa pedra, porque você não vai conseguir nem resolver o passado
e também não vai conseguir viver o presente nem o futuro, porque você vai ficar constantemente se punindo. Porque da mesma forma que aqueles 3 desejos que o gênio iria conceder seriam limitados, olhando hoje na nossa vida real, o nosso tempo, a nossa energia também são limitados. Então, quando a gente gasta em prol realmente da gente ter um futuro, um presente promissor, nós realmente valorizamos o nosso dia e não desperdiçamos, porque caso contrário, a gente simplesmente realmente vai estar desperdiçando o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês e a nossa vida. Então, um conselho que eu te dou: esvazie o que está cheio e enche o que está vazio. Tudo que é pensamento que não lhe serve mais, tudo pensamento que no final só te machuca, esvazie, se alivie. Por exemplo, às vezes também a gente fica tão focada no futuro, mas tão focada no futuro, que a gente esquece também de viver o nosso momento presente. Então, esvazie-se. Procure realmente ter momentos de praticamente não pensar em nada. No sentido assim de você conseguir relaxar a sua mente. Igual, por exemplo, as redes sociais. Elas são úteis, sim, o celular é maravilhoso. Mas quando a gente está lá buscando muita informação, isso já aconteceu comigo. Eu já usei o celular, por exemplo, para coisas úteis, realmente para fazer pesquisas, mas mesmo assim o cérebro está o tempo todo ligado, acelerado, querendo só buscar mais e mais informações, ansiosa para o futuro, aquilo realmente estava sugando minha energia. Então, hoje em dia, eu busco o equilíbrio. Eu procuro realmente esvaziar o que está cheio e encher o que está vazio. Esvaziar o que está cheio significa abrir espaço para o novo, é realmente deixar de lado mágoas passadas ou então as ansiedades do futuro e buscar novas experiências. Então, vocês observaram que esvaziar, simplesmente esvaziar, não é o suficiente. Mas nós temos que preencher a nossa mente com conhecimento, com amor, com muita gratidão. Parece até clichê, mas às vezes com o mundo acelerado que nós vivemos, nós realmente despercebemos dessas coisas. É focar em ter novas paixões, novos hobbies, novas amizades. É um ciclo constante, é esvaziar, é esvaziar, encher, é uma renovação contínua. Por exemplo, isso envolve não somente em questão da nossa mente, mas também as nossas amizades. Será que essa amizade vale a pena continuar tendo ela? Por exemplo, a casa. Como que está a sua casa? Será que você fica guardando muitas recordações de momentos que às vezes não foram bons? Quando você pega um objeto, por exemplo, esse celular, será que ele te traz boas lembranças? Essa foto, será que ela te traz boas lembranças? Então, realmente, esvazie o que não é útil mais, o que não te traz bons sentimentos, para realmente te encher de coisas boas, de coisas que realmente vão te ajudar a ir mais longe. Muitas vezes nós não temos muita coragem, às vezes, de desfazer de uma amizade, de um objeto, e às vezes até de um pensamento. Mas nós temos que ter coragem, realmente puxar esse poder lá de dentro, para poder conseguirmos fazer a diferença. E uma coisa que eu também aprendi é não levar mais tudo a ferro e fogo. Por exemplo, eu sempre gostei das coisas para ontem. Às vezes eu tomava uma decisão agora e eu já queria resolver, pôr em prática. É claro que nós também temos que ser proativos, nós não podemos ser procrastinadores. Mas não fica assim desesperado também, querer resolver tudo a ferro e fogo. Às vezes as coisas não saem da forma que a gente quer, exatamente da forma que a gente quer, e a gente fica ali obcecado com aquele pensamento e deixa de viver também. E um dos pedidos que seriam muito bons se nós fizéssemos, e já que não existe um gênio, né, nós podemos estar sempre em busca de adquirir, é sabedoria. Porque com a sabedoria nós conseguimos tomar decisões e fazer escolhas conscientes. Por exemplo, se a gente esvaziar a nossa mente de crenças limitantes, muitas vezes nós temos várias crenças limitantes. Eu vou até deixar aqui na descrição um vídeo que eu fiz como se tornar emocionalmente indestrutível. Por quê? Porque quando nós temos o autoconhecimento, nós conseguimos realmente nos livrar dessas crenças limitantes. E nesse vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição,
eu também deixei fixado nos comentários 20 perguntas que você pode fazer para você mesmo, para você refletir. E com essas perguntas você vai conseguir perceber o que realmente está no seu íntimo, o que realmente faz parte de você e não de outra pessoa. Porque muitas vezes nós fazemos determinadas escolhas, agimos de determinadas maneiras, mas porque nós aprendemos assim desde criança e não refletimos. Será que aquilo realmente está de acordo com a minha personalidade? Será que eu me comporto assim, eu acredito nisso só porque outros me ensinaram a acreditar assim? Por exemplo, tem até uma resenha também que eu fiz, que eu vou deixar aqui na descrição, do livro Os Segredos da Mente Milionária. E ele fala sobre várias crenças limitantes que muitas vezes nós temos em relação ao dinheiro. A segunda forma que podemos esvaziar o que está cheio é de emoções negativas. Eu até escrevi aqui algumas frases que nós podemos dizer a nós mesmos, por exemplo, eu escolho perdoar. Quando nós reconhecemos que o perdão está em nossas mãos e não nas mãos de outra pessoa, nós nos sentimos mais leves, mais confiantes. Uma outra coisa também que faz a gente aliviar a nossa mente é dizer para nós mesmos que eu mereço paz, eu mereço felicidade. Então, quando você se olhar no espelho, faz essas declarações: eu escolho perdoar, eu mereço paz e felicidade, eu libero o controle que a outra pessoa tem de mim. Porque quando nós ficamos focados no que a pessoa fez contra nós inconscientemente nós estamos dando poder a essa pessoa. Mas quando a gente vê que no final é nós mesmos que temos o poder, nós também nos liberamos dessas energias, dessas emoções negativas. Uma coisa que me ajuda muito é questão de ler livros. Então, a gente buscar o desenvolvimento pessoal, buscar os livros, e tem que ser também livros bons que realmente são enriquecedores. É bom, antes de comprar, também estar assistindo resenhas dos livros. Isso vai te ajudar muito a realmente preencher, a pensar com uma nova visão. Eu tenho certeza que se você fizer esses passos de aliviar sua mente, esvaziar o que está cheio, encher o que está vazio, a sua vida realmente vai se transformar. E o que mais dá satisfação disso tudo é saber que o poder da transformação está em nossas mãos. Muitas vezes a gente complica a vida, acha que tá algo difícil, mas por quê? Porque às vezes a gente está tão preso naqueles pensamentos, tão sufocados, que a gente acha que nossa vida realmente virou um fardo. Mas não, na verdade a nossa vida é muito boa, muito prazerosa, mesmo com todos os desafios, mas é a gente que tem que realmente olhar para a nossa vida, porque é como se fosse uma outra pessoa. Às vezes a gente acha que nossa vida está ruim, mas tem muitas pessoas que até invejam a nossa vida. Então, quando a gente olha a nossa vida por fora, a gente fica surpreso. Porque é muito fácil, igual, por exemplo, às vezes a gente vê fulano, fulano, se eu fosse ele, fazeria isso, 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 a vida dele iria se transformar. E a gente, quando a gente olha a nossa vida como se a gente fosse uma terceira pessoa, fica mais fácil, porque a gente sai daquela prisão dos pensamentos e começa a pensar, olha, aquela pessoa, que seria, vamos supor, eu, poderia fazer assim, assim, assim. Eu sempre gosto de fazer isso, olhando minha vida por fora. Uma coisa que vai ser muito bom para você é se você ler esse livro que eu vou deixar aqui, Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. Então, além dos vídeos deixados aqui na descrição, assiste este vídeo, porque ele vai te dar várias dicas práticas, insights valiosos.